Boa noite. Anaximandro era provavelmente um discípulo de Tales, os dois da cidade de Mileto. E Anaximandro, de certo modo, parte de onde Tales termina a sua investigação filosófica. Tales chega à conclusão de que todo o cosmos é constituído de um princípio que é também um elemento, que é o princípio líquido, o elemento água. Enfim, essa é uma imagem, de certo modo, poética, né? Simbólica. Ela tem diferentes níveis de compreensão, como toda imagem poética. Para Anaximandro, todavia, essa imagem não é suficiente. Ele está interessado em buscar uma imagem que sirva como sustentação da ideia de que existe um princípio único, fundamental, um uno, né, originário, e que constitui o próprio cosmos em ato, mas ele não está satisfeito com a imagem da água e procura uma imagem que é mais abstrata, a imagem do infinito, do ilimitado, né? Uma imagem que não tem limites, não tem contornos, não tem bordas, enfim. Então tudo se constitui a partir do ilimitado, que não é um elemento, que está antes do elemento, que constitui o próprio elemento e que é a causa de todas as coisas. E esse ilimitado é para onde todas as coisas se dirigem também. Tudo parte e volta ao ilimitado, ao infinito, né? Então esse ilimitado não tem início e não tem fim. Ele é eterno e ele é maior do que o próprio cosmos. Ele é maior do que os elementos. Ele é maior do que a ordem das coisas que existem. Ele, de fato, é uma estrutura metafísica, né, do cosmos. É uma estrutura metafísica da realidade. Esse ilimitado não é engendrado, então ele não é causado por nada, mas ele é a causa de todas as coisas. E aqui a gente antecipa um certo argumento a favor da existência de um primeiro motor, né, de um primeiro movente, que a gente vai encontrar depois em Aristóteles. E a gente vai ver isso, mas não agora. Então esse ilimitado é o princípio de todas as coisas, ele abraça todas as coisas, ele constitui todas as coisas e todas as coisas se dissolvem nele quando chegam ao seu fim. Então esse limitado não existe no tempo, ele está fora do tempo e constitui o próprio tempo. É interessante que Aristóteles, quando fala desse princípio, Aristóteles fala de um princípio divino, do Theos, né? Então é uma concepção, de certo modo, mística e racional ao mesmo tempo. Então o Anaximandro não quer ficar no plano simplesmente daquilo que pode ser intuído por meio de um elemento, né, que você pode apontar denotativamente. Olha, a realidade vem de algo como a água, vem de algo como o líquido, né? O cosmos se estrutura de forma suave, sem uma forma definida como a água. O Anaximandro não está satisfeito com essa interpretação do Tales. Esse símbolo, essa imagem poética do Tales, para o Anaximandro é bruta demais. Ele precisa encontrar uma imagem que seja mais sutil, mais sofisticada. Então Anaximandro encontra a imagem do áperon, que é o elemento fundamental, que não é o elemento fundamental, que é o princípio fundamental e que engendra todas as coisas, mas não é engendrado, ok? O Anaximandro também tem existem alguns comentaristas antigos que falam do Anaximandro de forma bastante interessante, como
de certo modo, um astrônomo, como teria sido Tales também. Então, por exemplo, a gente tem citações antigas de que Anaximandro concebia a Terra como esférica, como aliás, ah, praticamente todos os filósofos, tá, importantes na antiguidade. Eu não me recordo aqui de nenhuma exceção, mas Anaximandro concebia a Terra como uma esfera, e mais ainda, a Lua para ele era uma esfera como a Terra, e o Sol também uma esfera como a Terra, mas a Lua era um pouco maior do que a Terra e o Sol era muito maior do que a Terra, né? E o Sol era uma esfera de fogo puro. E a Lua não tinha luz própria. A luz da Lua era a luz que o Sol refletia, né? A luz refletida do Sol na Lua que a gente via, melhor dizendo, né? Enfim, era uma concepção bastante próxima a que depois Ptolomeu viria a sistematizar, já no século I depois de Cristo. Ptolomeu, que foi um bibliotecário de Alexandria, e que depois a gente vai dar uma olhada nesse sistema ptolomaico, sistema cosmológico ptolomaico, que é muito interessante. Enfim, algumas ideias bastante avançadas para o seu tempo. O que eu quero ressaltar aqui, e que nunca é demais dizer, é que essa fantasia que muitos têm de que os gregos antigos ou os medievais consideravam que a Terra era plana, isso não passa de um absurdo completo. Isso nunca foi defendido por nenhum filósofo importante, isso nunca foi defendido nem mesmo pela Igreja Católica, nada disso. Isso, na verdade, é uma ideia que tem a sua origem de forma muito clara já na modernidade e que foi criada como uma fake news, né? Essa ideia era atribuída aos cristãos nos Estados Unidos, aos protestantes, junto com outras ideias que eles consideravam realmente verdadeiras, e aí botavam essa ideia de que a Terra era plana junta, né? Então, na verdade, é uma ideia atribuída que nunca foi levada a sério, ninguém nunca defendeu isso. Mas, enfim, hoje em dia, com o advento da internet e das redes sociais, algumas pessoas acharam que defender isso era defender o conservadorismo, era defender a igreja, e passaram de forma completamente alucinada, defender algo que é fruto de uma fake news, que é, na verdade, uma fraude. Sempre foi uma fraude. Tá? Enfim, resumindo, essa é a posição. A posição de Anaximandro já era a posição de que a Terra é esférica e muitos outros, na verdade, não só provaram que a Terra é esférica, como também provaram a própria circunferência da Terra. Por exemplo, Erastótenes mediu a Terra, né, com uma precisão impressionante. Ok? Anaximandro, a próxima aula a gente vai ver o Anaxímenes de Mileto, que tem uma posição ali intermediária entre Anaximandro e Tales, e que também é muito interessante.